Muito bom dia, sejam bem-vindos ao quarto Fórum de Discussão do Colégio Chico Rezende, e hoje o nosso tema será acessibilidade e inclusão para PCDs, que são os portadores de algum tipo, que são as pessoas com algum tipo de deficiência. Eu já vou começar passando a palavra para a Dani e para a Lavínia, que vão apresentar os nossos convidados, né, e começar o fórum de hoje. Olá, muito boa tarde. Nós estamos aqui com os nossos convidados, a psicopedagoga Michele, a nossa convidada Vilminha e o nosso convidado Giovanni. Nós estamos aqui muito agradecidos por terem aceitado o convite e eu gostaria de abrir o fórum fazendo as primeiras perguntas para o Giovanni e a Vilminha. Eu gostaria de perguntar quais os desafios que as suas limitações já lhe impuseram na vida? Muito bom dia a todos. Gente, eu sou deficiente visual desde que eu nasci. E eu acredito que a partir daí é um desafio a cada dia. Um desafio na escola. Eu sempre estudei em escola normal, eu não estudei em escola para deficientes visuais. E tinha que fazer prova oral, então assim, tudo é um desafio. E depois comecei a trabalhar também, que foi outro desafio, mas o desafio maior e melhor na minha vida foi o desafio de ser mãe. Porque uma deficiente visual cuidar de um filho, você tem que sentir se está sujo, se amamentar, você passa por tudo que a gente passa, é um desafio, mas é como eu disse para vocês, o maior e melhor desafio para mim é ser mãe. E é muito gratificante. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Douglas pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse fórum de discussão de suma importância. E respondendo a pergunta, são muitos os desafios. Eu acredito que para quem nasce com um problema de deficiência, é mais fácil do que quem adquire a deficiência depois de ser uma pessoa normal, né? Então, eu poderia citar inúmeros desafios, mas vou falar pela minha pessoa, né? Pela minha própria pessoa, o meu desafio maior na vida e no dia a dia é vencer e tentar não ficar sempre com medo. Eu tenho sempre medo de tudo. No meu caso, a minha patologia chama distrofia muscular de cinturas, que o ano passado eles fecharam o diagnóstico que chama disferminopatia. No momento não tem tratamento específico para esse tipo de distrofia, então eu só faço um paliativo e, graças a Deus, parece que a evolução do meu problema está um pouco paralisada. Mas assim, o medo, depois que eu me tornei PCD, a gente tem medo para tudo. No meu caso, eu tenho limitações, né, mais nas partes inferiores, mas essa distrofia pode subir para as partes dos membros superiores. Então esse é meu grande medo. Se isso acontecer, eu sou uma pessoa que fica acamada, né, e dependendo total de ajudas de terceiros. Mas, como eu disse, é uma batalha diária, né? A gente tentar vencer esse medo. Então eu coloco a cabeça da gente um ponto muito importante para isso, para a gente ter aceitação e saber viver o dia a dia, não pensar no futuro, entendeu? Então assim, são vários, né, limitações, como a Vilminha disse também, a respeito que o maior desafio dela é ser mãe, né? E cuidar de uma criança com a deficiência dela, que também não é fácil. A gente tem que tentar bloquear esse medo. Que coisa que eu não tinha,
mas mediante a patologia a gente fica assim, com receio e com medo de tudo. A pergunta que eu vou fazer agora vai ser para o Giovanni novamente. E a gente gostaria de saber, depois que você descobriu a sua patologia, o que mudou na sua vida? Que atividade você exercia que agora a sua doença não deixa mais? Então, tudo muda, né? É um aprendizado a cada dia, são lições que a gente tem que tentar no dia a dia superar esses pormenores. É como se a gente estivesse aprendendo, no meu caso, a andar de novo. Eu tenho uma limitação locomotiva, eu ando muito pouco, praticamente arrastando as pernas, apoiando na parede. Na minha casa, moro sozinho, na minha casa, para o meu quarto, até a ida no banheiro, eu vou dessa forma, né, porque a cadeira não entra. Mas é o que eu lhe disse, que eu falei com vocês, a gente tem que estar sempre com a mente positiva. E eu, como disse, moro sozinho, tento ao máximo não precisar de terceiros, mas eu sempre preciso, claro. Mas até hoje Deus já me permitiu que eu moro sozinho, eu ainda conduzo o carro, as atividades na minha casa eu faço sozinho, meu banho, se precisar de fazer um almoço, uma comida eu faço. Então é assim, a gente tem que lutar e não entregar o ponto, né? E apesar de eu não exercer a profissão, eu sou cabeleireiro e maquiador. Como o Giovanni falou sobre a acessibilidade na casa dele, as dificuldades, limitações que ele tem, eu gostaria de perguntar para você, Giovanni, mais uma vez, e para você, Bruninha, quais os tipos de problemas você enfrenta no seu dia a dia para acessar locais tanto públicos quanto privados, né? Porque Então, gente, só rapidinho finalizando a primeira pergunta, o meu filho hoje ele já está com 18 anos e, graças a Deus, foi muito obstáculo enfrentado e vencido, graças a Deus. Agora, respondendo essa pergunta, gente, eu falo que Lagoa da Prata é uma cidade privilegiada. Porque cidade que os passeios são largos. Tem o Giovanni Sé de Arcos, né? O Douglas também. Eu já morei em Arcos. E os passeios em Arcos, por onde eu passei, minúsculo, gente. Só que o que acontece? Parece que quanto mais tem espaço nesses passeios de Lagoa da Prata, mais eles acham que tem que colocar as coisas no passeio. São passeios largos que poderiam facilitar bastante para a gente, tanto para quem é deficiente visual, para poder manusear a bengala, tanto para cadeirante, para idoso, entendeu? E no trajeto que eu fazia para ir para a prefeitura, primeiro eu passava nas mesas, na porta ali do Açaí, eu moro em frente à sorveteria do Cogel, eu passava em frente ao Açaí, lotado de mesa e bicicleta. Certo? Depois no Chiquinho, a mesma coisa. Depois atravessava a rua, no Racuna, a mesma coisa. Na Eletrozema, isso, nas lojas americanas ainda tinha cacheta. Na Eletrozema, eles tiram os aparelhos que estão na promoção, eles colocam de fora da loja. Então a acessibilidade aqui, gente, é péssima. Péssima, não deveria ser, justamente por causa do tamanho dos passeios que a Lagoa da Prata tem. Eles colocam saco de lixo em cima da rampa para facilitar para os cadeirantes. Aqui tem as rampas de acessibilidade com piso tátil, que é o piso próprio para deficiente visual sentir aonde que está locomovendo. Então, assim, tem as rampas? Tem. Mas um dia eles estacionam o carro em cima das rampas, outro dia eles colocam um saco de lixo em cima das rampas. É complicado.
A sociedade não tem consciência. E, igual eu disse, Lagoa da Prata seria um lugar muito bom para ter essa acessibilidade. Bom, como a Vilminha mesmo enumerou, né, concordo com o que ela falou. Eu vou falar mais sobre Arcos, que eu fiz um apanhado sobre Arcos, não conheço muito Lagoa. Eu acho assim, existem pouquíssimas vagas para estacionamento, no meu caso eu ainda conduzo, e quando tem as vagas, as pessoas normais, elas pegam a vaga. E não tem fiscalização, né, para que mude esse processo. E como a Vilminha mesmo falou, aqui em Lagoa são mais largas, ok, mas eu vou fazer uma observação logo aqui na rua, na entrada, porque a gente que é PCD está sempre ligado às questões voltadas para nós de acessibilidade. Quando eu cheguei, eu achei interessante o passeio do lado direito, realmente é bem largo, parece estar bem estruturado. Mas se você olhar do lado esquerdo, ele é quase a metade do lado direito, a calçada. Eu acho que não passa uma cadeira de rodas sozinha. E ali logo na frente, parece que tem uma vendinha, ainda fizeram um puxadinho e colocaram na calçada. Ou seja, além de ser estreita a calçada, você impede a passagem do cadeirante. E atrapalha também de uma pessoa que tem visibilidade, né? No caso da Vilminha, tem problemas de visão. Então, gente, eu acho assim, em primeiro lugar, o ser humano tinha que ter mais respeito com o ser humano. Hoje em dia a gente nota que não existe mais essa compaixão como tinha antigamente. As pessoas só pensam nelas, no umbigo delas, entendeu? Eu estou falando porque eu nasci normal, até os meus 27 anos eu nunca precisei de cadeira, eu nunca precisei de carro. Hoje o carro para mim não é luxo, é uma necessidade. Então eu acho assim, começa por aí, o respeito para com os PCDs, né, e qualquer outra deficiência. As calçadas são inadequadas. Banheiros, se você precisar de um banheiro público, até mesmo um banheiro de lojas, aliás, lojas ainda nem existe banheiro mais para clientes. Né? O restaurante não tem adaptação, né? Eu, no meu caso, que frequento o clube, piscina, adoro sauna, não posso utilizar porque não tem acessibilidade para cadeirantes, né? No meu caso, uma piscina, por exemplo, teria que ter um elevador. No clube que eu frequento, eles acham absurdo o elevador. Mas paga 1.500 litros de chopp para comemorar uma festa. Então, assim, é uma disparidade muito grande. É uma falta de amor com o próximo, entendeu? De compaixão. Até quando isso possa acontecer com eles próprios, né? Ou com pessoas da família. É só quando sente na pele que talvez possa mudar um pouquinho, né? Isso é uma tristeza pra gente. Eu fico bem decepcionado. A próxima pergunta agora a gente vai fazer para a psicopedagoga Michele, que a gente gostaria de saber quais são as principais dificuldades que são enfrentadas pelos PCDs em Lagoa da Prata, na sua visão, e o que eles mais se queixam para você. Bom dia a todos. Obrigada, Douglas, pelo convite. É uma alegria rever alguns alunos, né, que eu já trabalhei, também algumas carinhas aqui, muito bom revê-los, né? Então, quais são as dificuldades que eu vejo, né, da pessoa portadora de alguma deficiência, seja ela qual for? Né? A primeira coisa, eu acho que é a empatia mesmo, que o Douglas trouxe. A gente tem que... Empatia é diferente de dor. A gente não tem que sentir dor da pessoa, tem que sentir pena. A gente tem que ser capaz de realmente se colocar no lugar do outro e pensar o que eu posso, de onde eu estou, fazer para esse outro que está perto de mim. Porque se a gente ficar pensando em coisas grandes que a gente tem que pensar, mas se a gente pensar o tempo todo só em coisas grandes, a gente não começa a fazer o mínimo. E para chegar no grande, a gente tem que aprender a fazer o mínimo. Então, se eu estou perto de alguém
que tem uma necessidade, que precisa de algo especial, eu preciso trabalhar em mim essa empatia para me olhar, perceber e ajudar de fato. Né? A outra coisa que eu vejo é falta de conhecimento. Conhecimento mesmo, de estudar. Vocês estão aí na escola, fica quanto tempo, como diz, sentar com uma cadeira, estudando tanta coisa, né? Tanta matéria, sai professor, entra professor, e de deficiências no geral, como que existem tantas pessoas que a gente convive que têm alguma dificuldade. Né? Será que a gente realmente entende disso? O que é? Como que acontece isso na pessoa? O que eu posso fazer para ajudar? O conhecimento, estudar, ler, entender, ouvir. Então a gente tem que conhecer, né? Ter empatia e também não dá para falar, a partir do que os dois trouxeram, em políticas públicas. Né? Se a gente quer resolver a questão de um passeio, se a gente quer resolver uma questão de um cuidado, de colocar coisa na calçada, eu tenho que, de certa forma, me movimentar do jeito que eu consigo. Né? Que seja correndo atrás de políticas públicas para poder ser elaboradas e implementadas e cumpridas, porque é um processo. Não adianta só existir. Tem que existir, tem que cumprir e a gente tem que fiscalizar. Né? Então eu acho que é por aí que a gente vai, da nosso lugar, fazer a diferença no mundo. Muito obrigada, Michele. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Antônio e para o Pedro, que vão nos trazer algumas coisas. Agora o Brian vai mostrar algumas imagens referentes à falta de acessibilidade em lugares públicos e privados no Brasil. Pessoal, alguém poderia fazer a descrição das imagens para mim, por favor? Sim. Deixa eu passar para cá por causa da microfonia. Então, Vilminha, ali a gente tem uma calçada quebrada e um cadeirante tentando acessar a rua. Sair da calçada para acessar a rua. Porém, a passagem, né, a parte baixa da calçada, ela está quebrada, está com pedaços de falta cimento, falta concreto, dificultando a passagem. A próxima, Brian. Ali a gente tem uma calçada que teoricamente teria que ser acessível, só que ela já está toda trincada e até a faixa amarela ali, que é justamente para chamar atenção, que é um local para passagem acessível, ela está totalmente deteriorada. A próxima. Aqui a gente vê uma calçada toda quebrada, o concreto todo revirado, e tem alguns pedaços ali de ferro e etc. que dificultam, que impossibilitam tanto a passagem de cadeirantes como também deficientes visuais, porque podem se machucar, um idoso também, totalmente difícil. Tem mais algum? E aqui tem uma calçada indicando a acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência, também quebrada, próximo, pelo que eu estou vendo ali, parece uma instituição pública, um hospital, alguma coisa do tipo. Lá em São Paulo, que é o canal do Celso de Anásio, mostrando essa dificuldade de acessibilidade até mesmo perto de hospitais, instituições públicas. Agora, certinho? Agora, por nada, agora o Pedro e o Antônio vão entrar na discussão com os alunos ali, Samuel e também com a Ingrid, sobre a questão de como eles veem a acessibilidade em Lagoa da Prata. Vou passar a palavra aqui para o Antônio. Agora eu vou abrir a discussão perguntando para o Samuel. Samuel, você acha que na nossa cidade tem uma boa acessibilidade para os PCD?
cidade de Lagoa da Prata, que eu percebo aqui, tem muito bastante demonstrando aquelas fotos, muita acessibilidade ampla, passeio, e eu vejo que tem bem poucos espíritos, tipo assim, aquele espírito que mostra os 7 espíritos caminho, falta muito, e não tem como fazer a passagem deles. Eu acho que é bem, como vou falar, falta muita coisa para arrumar aqui, e eu não acho muito acessível, não. Bom, primeiro eu queria agradecer por fazer parte da discussão e eu não acho muito acessível, que podia melhorar bastante, porque impede a dificultação das pessoas com cadeirantes e visuais, entre outras. E eu acho que para viver em sociedade hoje em dia tinha que ter muita ajuda. E é isso. Bom, agradeço ao Antônio e o Pedro e o pessoal da discussão por terem falado. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Vilminha, novamente. Gostaria de saber, Vilminha, como era a sua forma de trabalho na prefeitura e quanto tempo você trabalhou lá? Bem, pessoal, na prefeitura eu passei no concurso em 98 e comecei a trabalhar em 2001. E o meu serviço era telefonista, né? Atender o pessoal que sempre ligava na prefeitura. E eu trabalhei até dia 6 de fevereiro desse ano, então no total 23 anos de prefeitura. Certo? E sempre atendendo as pessoas que procuravam as informações, né? Sempre procurando atender da melhor maneira possível. Esse era o meu trabalho. E Vilminha, você tem vontade de retornar ao mercado de trabalho? E se você tem essa vontade, quais barreiras tem encontrado? Ah, meu Deus, essa pergunta é muito complexa, é muito... Se eu tenho vontade de voltar ao mercado de trabalho, com certeza que eu tenho. Mas o que acontece? Igual eu já conversei com o Douglas outras vezes, o que acontece com a pessoa deficiente visual? As empresas têm que cumprir as vagas, chamado de lei de cota, certo? O que é isso? Uma empresa grande tem as vagas PCD. O que significa PCD? São pessoas com deficiência, certo? Então a empresa tem que cumprir as vagas PCD. Só que na maioria das vezes, eles dão oportunidade para cadeirante, para deficiente auditivo, que hoje em dia tem muito curso de Libra, muita gente fazendo Libras por aí, mas para deficientes visuais não, gente. Infelizmente não. Eu tenho muita vontade de ser inserida no mercado de trabalho de novo, mas eu tenho essa consciência, porque o que acontece? Eu tenho vários amigos deficientes visuais por aí, inclusive em outros estados, que fizeram faculdade, que tentam se inserir no mercado de trabalho com diploma, certo? Tem pessoas que são professores, mas que vai trabalhar numa determinada escola, a escola não tem adaptação para deficiente visual. O que seria essa adaptação? Um computador precisaria ter um programa que fala para deficiente visual trabalhar, dentre outras coisas, isso, e não só na escola. Tem empresa que, para poder cumprir a lei de cota, elas pagam o deficiente para o deficiente ficar em casa e a empresa está com as vagas preenchidas. Então, assim, e principalmente em cidade pequena, gente, eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito conhecida aqui. Eu gostaria muito de inserir novamente no mercado de trabalho, porque eu saí, porque eu aposentei. E, segundo uma lei federal, quem aposentou depois de novembro de 2019 tem que sair. Então, se a lei existe para ser cumprida, beleza, vamos cumprir. Mas eu gostaria, sim,
de ser inserida no mercado de trabalho, mas as condições para um deficiente visual trabalhar estão cada vez mais complicadas. Por isso que, atualmente, eu tenho pensado bastante em viver da música, certo? Eu canto desde pequena, toco violão, toco ukulele, estou no grupo Academia Seresta, onde a gente canta, a gente toca, e a música é tudo para mim. Então, assim, eu estou pretendendo mesmo viver da música, até mesmo com uma nova profissão. Já dei aula de violão há muito tempo, porque se não for da música, eu não estou vendo outra oportunidade de ser inserida nesse mercado do trabalho de novo. É a grande verdade, principalmente em cidade do interior. Bom, agora eu gostaria de fazer a pergunta para você, Michele. Como nós, enquanto sociedade, podemos ajudar, dar mais acessibilidade, dar melhores condições de vida para os PCDs? Então, continuando aquele raciocínio que eu falei primeiro, eu acho que tudo começa com a empatia. A gente ouvindo aí as questões dos dois que trouxeram para a gente, e a gente trabalhar isso em nós primeiro. Eu perceber realmente quais são as dificuldades, para que, de certa forma, eu me mobilize para que possa caminhar para melhorar um pouquinho a dificuldade de cada um. Isso nós podemos fazer, trabalhar essa empatia em nós. E ser uma rede de apoio. Toda pessoa, quando tem uma necessidade especial, seja lá se tem alguma deficiência, ou algum transtorno que se enquadra em deficiência, que é o caso do autismo, precisa de uma rede de apoio. Igual o nosso amigo trouxe, que precisa pouco, mas às vezes ele precisa. A Vilma consegue se mobilizar, mas às vezes, dependendo do lugar que ela for, ela precisa de ajuda. E aí? Quem é que vai ajudar? Geralmente a gente que trabalha com intervenção, a gente nomeia isso. Eu tenho um filho com autismo. Então, assim, às vezes eu preciso de uma ajuda para precisar de levar em algum lugar que eu não posso, que eu estou trabalhando. E aí? Quem? Eu vou precisar de... Quem vai me ajudar? Porque eu preciso trabalhar. E aí tem um nome, chama rede de apoio. Então, toda pessoa que precisa de ajuda, ele precisa se cercar de uma rede de apoio que vai ajudá-lo. Pode ser da família ou não. Eu posso ser uma rede de apoio de alguém. Então, assim, vocês na idade que estão, como conseguem fazer isso? Já conseguem se mobilizar de um lado para o outro, então consegue ser rede de apoio na vida de alguém. Então, façam isso. Outra coisa é lutar por políticas públicas. As eleições estão aí. Nós vamos eleger, Então, a gente tem que ouvir esses políticos. Quais têm propostas para realmente olhar, caminhar nessas mudanças? Então, eu não posso votar por votar, eu não posso não ouvir a proposta de cada um. Então, eu preciso eleger alguém que tem uma visão, que quer fazer diferença. E outra coisa, uma vez elegido, tem que acompanhar. Porque se eu não acompanho, a pessoa fala, eu vou fazer isso, vai construir a Disney aqui na Rua da Praça. E de repente eu acredito e elegeu, acabou, passou. Não é assim não. Tem que acompanhar e cobrar, ir atrás. E aí? É igual o menino quando pede um trem. O menino pede uma vez, 2, 3, 4, 5. Na hora não, mas de tanto pedir, o filho não, deixa eu dar qualquer coisa aqui para ele, que pela insistência a gente consegue as coisas. Sabe? Nunca é fácil. Para a pessoa com deficiência, um transtorno, vou contar uma coisa para vocês de coração. Nada é fácil. Nada é fácil. Vocês sentam aí, vocês aprendem a ler, aprende rápido. Agora a pessoa que tem dificuldade, gasta o dobro, o triplo, se aprender. Então, é um portador de tem alguma dificuldade, existe ali uma barreira gigante que precisa de muita luta, mas vai e faz muito, e consegue fazer diferença, e consegue ter qualidade de vida. Mas eu preciso olhar para a pessoa e perceber que tudo para ela, muitas vezes, é muito difícil. E eu começo a ver para mim também, que tem hora que eu acho que o meu problema é o maior do mundo, A gente acha que a gente é os piores. E é difícil para todo mundo, mas eu preciso ser uma rede de apoio para quem está perto de mim.
e correr atrás e tentar fazer diferença no mundo. Agora a gente vai passar para a discussão novamente com o Antônio e o Pedro. Agora eu queria saber dos alunos que estão aqui, se vocês têm algum parente, algum amigo da família com alguma deficiência, ou no bairro, perto, se tem alguém próximo de vocês que tem alguma deficiência. Se sim, se tiver ou se não tiver, eu queria saber da opinião de vocês, como que vocês veem essas pessoas? Acho que elas podem ser produtivas e contribuir para a sociedade, de alguma forma, ajudando, fazendo alguma coisa. Olha, na minha família, amigos, não conheço alguém que tem deficiência assim, mas ela pode contribuir, pessoas que podem contribuir para a sociedade, tipo, trazendo novas coisas, novos conceitos e Você não conhece ninguém da sua família que tem esse problema, algum morador lá perto da sua casa? na minha casa tem ninguém. E aqui na escola, você conhece alguém? Na escola também tem. Já estudou com alguém que tivesse esse problema? Não. Preciso contar. Ingrid. Bom, na minha família tem, tipo assim, na minha família namorada que tem um irmão autista e eu tento sim ajudar ele de alguma forma, eu tento me comunicar com ele. Pessoas autistas depende, tem um autismo que ele tem pessoas que não gostam, são mais caladas e eu tento ajudar ao máximo o meu cunhado. E uma forma que deficientes visuais, ou entre outros, eu acho que eles ajudam muito no ensinamento e dar conselhos, e a gente também deveria fazer isso. É isso. Dani? Conhece alguém? Não conheço ninguém e eu acho que pessoas com deficiência na sociedade podem ensinar como a gente pode tratar, né, eles, o ensinamento, essas coisas. Eu queria aproveitar aqui para poder perguntar à Vilminha que existem impressoras em braille, existe toda uma tecnologia hoje para esse tipo de deficiência. E você teve oportunidade de trabalhar com uma impressora dessa, o telefone que você utilizava, você podia ter acesso a algum aparelho de informática lá na época? Ela já está com um violão ali, gente, porque depois ela vai mandar uma mensagem muito bacana para vocês. Já estou dando um spoiler aqui, mas eu queria que ela falasse disso antes para nós do encerramento. Bem, Douglas, não tive. O que acontece? Eu comecei com o braille, a minha irmã também é deficiente visual, então ela me ensinou a ler e escrever em braille. E quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, foi com telefone normal. A gente tem por base a teclinha do 5 que tem uma bolinha, certo? Mas o teclado também não tem necessidade, um teclado de telefone sem braille, não tem. Quanto a isso foi ótimo. Mas os telefones assim, que eu precisava, eu tinha que escrever tudo à mão mesmo. O que é a reglete, para quem não conhece? É uma madeira com uma gradezinha, essa grade a gente coloca a folha, e essa grade ela é dividida em quadrinhos, onde cada quadrinho ele tem 6 buraquinhos. Aí a gente tem um preguinho que chama punção,
E com esse preguinho que a gente vai modelando as letras. O A, por exemplo, é um ponto, o B é 2, o C é 2, só que de forma invertida, e por aí vai. E hoje está bem mais fácil, né? Hoje tem impressora em braille, apesar de ter um custo muito alto na impressora, eu não tenho acesso, infelizmente. Na prefeitura também eu não trabalhei com um computador adequado, né? Computador adaptado. Conheço telefonistas, amigas minhas que são deficientes visuais, que têm computador que fala, certo? Até o telefone que ela trabalha é normal, mas o computador fala totalmente adaptado para ela. E falando novamente da impressora, me faz muita falta, muita. Porque como eu gosto muito de cantar, às vezes eu preciso de letra, né? E o que acontece? Gente, não estou falando mal de forma alguma, eu sei que o fórum vai para as redes sociais, não vai? Sim. Pois é. O fórum vai para as redes sociais, não estou falando mal de A nem B, entendeu? Mas a prefeitura, nos últimos meses que eu trabalhei, a prefeitura adquiriu uma impressora em braille, um espetáculo, 45 ou 46 mil. Só que o que acontece? Como eu fiquei, acho que só 2 meses depois que a impressora chegou na Secretaria de Educação, quando eu precisei, infelizmente as pessoas não sabiam mexer. Certo? Eu precisei, porque eu cantei com a banda Lira no carnaval, inclusive o carnaval promovido pela prefeitura, mas quando eu precisei, o pessoal ainda não sabia mexer. Eu espero que, como eu já saí da prefeitura, já vai para 7 meses, eu espero que agora ele já tenha aprendido a mexer. Se uma folha tiver ficado agarrada, como foi no caso, que falaram para mim que não deu para imprimir por causa disso. Eu espero que agora o pessoal já saiba mexer, porque faz muita falta para o deficiente visual. Certo? E, inclusive, eu sei que tem deficientes visuais agora que já estão em escola, inclusive em escola da prefeitura, e eu sei que essa impressora foi comprada por causa disso. Mas no que diz respeito a mim, quando eu precisei, infelizmente, não tive acesso. Eu queria pedir para a Vilminha voltar à explicação da Neglect, porque a gente colocou ali no painel agora, e aí você pode estar falando novamente sobre esse utensílio que você usa. Só para o pessoal ir acompanhando a imagem, foca a imagem lá no telão para nós, o Carlos, e ela vai explicando para nós como funciona. Bom, tem a explicação da máquina de escrever em braille aí também ou não? Só da Neglect? Só Neglect. Ah, tá. Porque a máquina, infelizmente, eu ainda não conheci. Até hoje não. Porque existe, gente, uma máquina de escrever em braille também. Mas a Neglect foi através dela que eu estudei o tempo todo que eu estudei nas escolas. Ela é uma madeira e tem uma grade de metal, que essa grade ela é fixada nessa madeira, onde a gente fixa a folha também, para a folha ficar bem presa. E nessa grade, ela tem os quadrinhos. Vocês podem observar aí na imagem, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Beleza. Nesses quadrinhos, eles têm 6 buraquinhos. São 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. E a gente tem um preguinho com um pedacinho de madeira na ponta que chama punção. E é com esse punção que a gente vai modelando as letras. Por exemplo, o A, só para vocês... Eu até deveria ter trago, né? Foi uma falha minha. Desculpa aí. O A, por exemplo, é um pontinho em cima do lado direito. O D, por exemplo, é um pontinho em cima do lado direito, um pontinho do lado esquerdo e um pontinho no meio do lado esquerdo, certo? Então, por aí vai, a gente vai modelando as letras. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque a gente escreve da direita para a esquerda e vira a folha do outro lado para ler da esquerda para a direita. Então, é um pouquinho complicado. E eu conheço pessoas que ficaram deficientes visuais que tentaram aprender o braille e infelizmente não conseguiram. E faz muita falta, porque eu acredito que vocês já viram, né? Hoje praticamente todas
As caixas de remédio, elas vêm escritas em braille, alguns produtos de supermercado, produtos da Natura, olha a propaganda, mas tem, a maioria dos produtos da Natura tem, inclusive em shampoo, vem tudo escrito em braille, shampoo, condicionador. Alguns produtos do Boticário também já começaram a serem escritos em braille e ajuda bastante a gente, ajuda muito, 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 muito. Então, assim, é isso, a Reglete é isso. E a gente também, em questão de acessibilidade, desculpa fugir um pouquinho do assunto, Douglas, hoje a gente tem também vários aplicativos de celular que ajudam bastante a gente. São aplicativos que informam valor de dinheiro, são aplicativos que leem código de barra, que leem documento, aplicativo que até que descreve para você onde que a gente está. Tipo, esses aplicativos que o pessoal tem de GPS, a gente tem, e bem acessível para deficiente visual. E é isso, gente. Para quem que eu passo o microfone? Bom, agora eu quero sair um pouquinho do script, que eu gosto de fazer isso, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Giovanni, porque ele, para vocês que não conhecem, ele foi um dos cabeleireiros mais conceituados de Arcos. E na época, ele, no auge da carreira, ele se mudou para a Europa, para Portugal, e foi lá onde tudo aconteceu, onde ele começou a ter esse problema. E eu queria que ele contasse para vocês, porque a gente às vezes não dá muito valor no nosso SUS. Eu queria que ele falasse para vocês da diferença, da discrepância, da falta de atendimento que tem lá em Portugal. Lá não existe esse sistema único de saúde que nós temos aqui. E ele teve que voltar para poder começar um tratamento aqui. Quer dizer, a gente imagina a Europa, a gente pensa, nossa, primeiro mundo e tal, tem toda uma estrutura, e foi justamente ao contrário. Ele teve que deixar Portugal, voltar para o Brasil. Queria que ele falasse um pouco de como foi isso e da importância da saúde pública no Brasil, aqui, saindo um pouco do script, e também porque ele precisou então se aposentar, não pôde mais exercer o trabalho dele como... Ele tentou o máximo, de repente ele viu que não tinha mais condição, teve que se aposentar. Queria que ele falasse um pouco disso para nós. Bem, pessoal, como o Douglas falou, eu tinha um sonho de morar fora do país, né? Realizei, trabalhei na minha área, né? Tanto aqui no Brasil como lá fora, e como o Douglas mesmo disse, lá estava muito atrasado a área de saúde. Com certeza o Brasil, o pessoal reclama muito da área do SUS, né? Eu sou tratado e atendido pelo SUS, não tenho plano de saúde, e mesmo que eu tivesse, hoje em dia os planos de saúde deixam muito a desejar. E a minha patologia, eu sou tratado em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, na HC, né, Hospital das Clínicas, e sou muito bem tratado lá, muito bem respeitado. Lá tem um apoio assim, gigante, até psicólogos, né? Foram 12 anos de estudo até descobrir a minha patologia, né? Finalizar, fechar o diagnóstico. E é isso, como o Douglas falou mesmo, lá fora, nessa área estava muito atrasado, tive que abrir mão do meu sonho, até porque não conseguia mesmo, né? Por causa da patologia, e vim embora para o Brasil. O que eu digo é o seguinte: tem defeitos? O SUS? Tem defeitos. Mas eu, Giovanni, posso falar que estou tendo sorte, né? Estou sendo bem tratado. Eu tive, pelo SUS, eu tive tratamento, tive exames de sangue que eu tive que fazer para descobrir a minha patologia, que custaram R$40 mil, e foram vários exames que eu fiz, entendeu? Então, assim, não é fácil. Quem não tem condições, morre. Então, nesse aspecto, eu tenho só que agradecer. Em Arcos, também, o pouco que eu preciso é pelo SUS também, e tenho os médicos que eu conheço, me tratam muito bem, dão certo para mim, entendeu? Então, eu não tenho a reclamar. A gente tem essa noção mesmo. Europa, né, Estados Unidos, que é tudo
Não, o pessoal fala muito, mas não pega para capa mesmo, deixa muito a desejar. Então, assim, a gente tem que dar mais valor no que tem. É igual a psicóloga, né? A Michele falou que nós temos que cobrar, né? Está sempre cobrando, infelizmente. Não era necessária a cobrança, deveria ser uma coisa espontânea, né? Dos nossos governantes. Mas a gente tem que cobrar. Uma hora a gente alcança e consegue o que tem que ser feito. Ainda saindo um pouco do script, queria fazer uma pergunta para a Michele. Ela, como psicopedagoga, também já atuou e atua ainda na rede pública de ensino. Eu queria que você falasse um pouco de como é a estrutura do ensino para PCDs, no particular aqui em Lagoa, né? E como você vê a nível de Brasil. Você acha que, você já até falou da questão dos governantes, né? Vereadores, deputados, etc. Mas, assim, na sua visão, você acha que na prática as escolas estão preparadas para receber pessoas com deficiência visual, cadeirantes, surdo-mudos, etc., aqui em Lagoa, tanto na rede estadual quanto municipal, e, se possível, se você conhecer também particular? Então, eu acho que preparado é uma coisa tão pesada de pensar, porque ninguém está preparado. Né? Ele teve essa situação de ficar um tempo, né, Douglas, aí, normal, e de repente precisou de ficar de tanta necessidade, então ele não estava preparado no momento. Quem é mãe, nunca a gente está preparado. Só que quando chega, é realmente abraçar e lutar por aquilo. Aqui em Lagoa tem uma vantagem. Tem as escolas, tanto municipais quanto as estaduais, ela tem um professor mesmo, formado de apoio para estar ali do lado da pessoa que necessita de alguma adaptação, algum suporte. Né? A pessoa precisa de um suporte, então Lagoa da Prata tem e professores, o que ajuda muito. Eu participo de vários grupos do Brasil, que eu gosto de ter essa visão, e não é toda cidade que tem isso não. Então isso é um privilégio de Lagoa da Prata. A escola estadual tem, né, que é lei, a escola municipal tem, e algumas escolas particulares aqui de Lagoa já é outra briga gigante. Porque o que acontece no particular? Às vezes a escola pode acontecer de não ter condições de pagar um profissional a mais além dos professores. E aí a família, dependendo do financeiro, entra e paga esse profissional. Então, falando de redes, a pública, seja municipal ou estadual, está, na minha opinião, mais preparada do que a particular aqui na Lagoa da Prata, pelo que eu vejo. Né? Agora, por lado dos professores, existe hoje assim, muitos professores que estão de apoio, muitas salas com os pessoal que está lá trabalhando. E aí, tudo que envolve qualquer deficiência que seja, tem que ter uma capacitação muito pesada, não é fácil, porque cada um tem uma dificuldade. Então você lida ali, você tem que estudar. E existe assim, a gente tem que ter um desejo enorme de estudar. Eu acho assim, que educação é vocação, mas você trabalhar seja lá qual for a deficiência, tem que ter sim uma vocação a mais, porque tem que estudar muito. Então eu vejo, infelizmente, despreparo de alguns profissionais que estão ali do lado, sendo um apoio, fazendo a função dele de função de recebendo, mas às vezes oferece suporte demais. Né? E a gente não quer, a gente caminha para a independência. O que você consegue fazer hoje? Não, então vou fazer o que você consegue. Eu não vou dar suporte mais que precisa, está errado. Na casa de vocês, se tem alguém dando suporte demais para vocês, está errado. O que você consegue fazer é a sua obrigação fazer. E eu, enquanto uma pessoa que precisa de ajuda do meu lado, eu tenho que ter muito conhecimento, muito mais empatia, primeiro para conhecimento, para realmente ter um olhar cuidadoso de ver o que ela precisa. Então, eu vou caminhar nisso aqui. Eu vou ser um suporte naquilo que ela não precisa. Isso é muita capacitação. Então, tem que buscar muito, né, para a gente poder capacitar mais, para oferecer qualidade nas nossas intervenções. Então, infelizmente, nosso fórum chegou ao fim, né? Mas antes disso, eu gostaria de ouvir
você e o Giovanni, dar o agradecimento de vocês ou falarem o que acharam do fórum. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao Douglas, né, a vocês pelo convite, à escola por abrir esse espaço, né, que é de suma importância. E completando essa pergunta, estava falando também sobre os governantes. E eu, como sou muito ansioso, eu tive que fazer umas anotações para me não bloquear e ficar perdido. Então, eu vou falar para vocês o seguinte: primeiramente, que os governantes possam olhar com mais amor e respeito para os PCDs, tentando sempre apoiar no que for preciso e lembrar que ninguém escolheu ser um PCD. Se é da nossa missão neste plano terreno, que possam tentar ajudar a ser menos sofrido, menos doloroso e sem exclusão. Que façam estudos adequados para uma excelente adaptação na cidade, no estado e no país. E agora eu vou deixar minha mensagem pessoal para vocês jovens, né, que serão o futuro do nosso país. Não desanimem, né, lutem, acreditem, tenham esperança e quando superar mais uma dificuldade, seja ela qual for, desfrute da vitória. É o que desejo para todos vocês. Eu gostaria de sugerir carinhosamente que vocês continuem nesse caminho, estudando. Vocês estão na cadeira de lugar de estudante, vão ficar mais um tempinho aí, mas realmente aproveitem esse tempo, né? E busquem estudar para conhecer da vida de quem precisa, né? E da vida de vocês, para que a gente possa fazer a diferença. Não existe diferença sem empatia e sem conhecimento. Tem que ter os dois. Tá? Então, assim, e agradecer pela oportunidade e de ver a atenção de vocês, né, o interesse. Continue. Nós precisamos de jovens conscientes e que cutucam o outro, e que cutucam o outro, e que falam com a mãe, que falam com o colega, e que devagar a gente vai esparramando uma consciência, oferecendo mais qualidade na vida das pessoas. Então, infelizmente, o nosso fórum terminou, mas antes disso eu vou estar passando a palavra para o Douglas, mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês três, Vilma, Michele e Giovanni, por ter participado do nosso fórum, por estar aqui contando um pouco da história de vocês, você contar suas experiências também. Quero agradecer ao Antônio, ao Pedro, ao Samuel, à Ingrid e a Daniela que participaram da discussão. Agradecer toda a equipe, agradecer ao Douglas por mais uma vez me dar a oportunidade de estar aqui hoje como entrevistadora. E peço que vocês sigam o canal Gotas de Cultura no Instagram e também estaremos postando no YouTube pelo canal do nosso professor. O pessoal que estiver assistindo deve estar perguntando, ficou faltando as considerações finais de uma das convidadas, né, de um dos convidados. E é porque a Vilminha, ela resolveu deixar uma mensagem de uma forma diferente. Ela vai estar mostrando para nós aí um dos talentos que ela tem na música, né? Ela é uma artista nata, e ela vai estar passando a mensagem dela em forma de uma canção muito conhecida dos Titãs, que é Preciso Saber Viver, e vocês vão estar acompanhando aí nas nossas redes sociais e também os alunos aqui. No mais, agradeço a todos pela participação. Eu sempre digo que eu amo essa turma, né? Às vezes eles precisam dos puxõezinhos de orelha, mas quando eles resolvem trabalhar, eles conseguem me emocionar, me encantar. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos três convidados, a psicopedagoga Michele, meu amigo Giovanni, minha amiga Vilminha, por terem estado aqui dividindo essa experiência. E agora, aos alunos também. E agora é com você, Vilminha. Bom, Douglas, eu vou, antes da música, só respondendo assim, a última pergunta. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Douglas pelo convite,
parabenizar vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês fizeram hoje. Cheguei aqui muito nervosa, mas depois acaba que a gente vai ficando mais tranquila, familiarizando, conversando. Michele também é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. E continuem, gente, continuem nesse trabalho de vocês, se conscientizando sobre as pessoas com deficiência, entendeu? Porque ninguém está livre. Hoje, graças a Deus, vocês se locomovem, vocês enxergam, mas infelizmente a gente não sabe o dia de amanhã. Eu tive um irmão que, deficiente visual, eu e a minha irmã. Inclusive a minha irmã, a madrinha da Michele. E, então, assim, era eu e a minha irmã, deficientes visuais, e só que eu tive um irmão que, com o decorrer do tempo, foi parando na cadeira de roda, não falava mais, era normal, trabalhava, se divertia. Então, assim, infelizmente ninguém está livre, sabe? Então, se conscientizem nessa questão de estar ajudando quem precisar, vocês estão de parabéns. E quanto aos governantes, como eu sei que isso vai para as redes sociais, essa maravilha de fórum, que foi muito bom, muito gratificante para a gente participar. Para os governantes, eu só tenho que dizer uma coisa. Para de fazer discurso bonito sobre inclusão e coloque a prática. Coloque tudo em prática, o que vocês falam. Tá? Esse é o meu recadinho para os governantes. Tá bom? E, como disse Douglas, agora eu vou fazer o que eu mais gosto, gente. Eu não sou muito boa para falar, mas acho que saiu alguma coisa, porque é a realidade, né, que a gente vive. Mas agora eu vou fazer o que eu mais gosto e quem souber, canta comigo. Tá bom? Obrigada, um abraço para todos. Que Deus abençoe vocês. Alguém segura para mim, por favor? Quem espera que